sobre a concisão e a verossimilhança nos textos literários. Entre os tópicos mais importantes que formam um bom texto estão a concisão e a verossimilhança. A concisão se trata da agilidade que tem o texto, enquanto a verossimilhança da verdade que aquele texto passa ao leitor. Dizer que um texto precisa ser rápido não quer dizer necessariamente que ele precisa ser curto, mas sim que ele precisa ser ágil. Um exemplo disso são os livros da série Harry Potter e as Crônicas de Gelo e Fogo. Todos verdadeiros calhamaços, mas de leitura extremamente concisa. Isso quer dizer que existe muita informação no texto e que o leitor vai perdê-la se pular algumas páginas. E é justamente na contramão dessa agilidade, da concisão do texto, que está a prolixidade. Vamos a um exemplo? Caros amigos, o consenso sobre a necessidade de qualificação assume importantes posições no estabelecimento do sistema de participação geral. É claro que a adoção de políticas descentralizadoras maximiza as possibilidades por conta do fluxo de informação. É importante questionar o quanto o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação garante a contribuição de um grupo importante na determinação do investimento em reciclagem técnica. Evidente que o texto parece ser bem escrito, mas você entendeu alguma coisa dele? Na verdade, esse texto foi criado no site Gerador de Lero Lero e apresenta uma prolixidade excessiva que não permite objetivos ao texto. Outro pecado bem comum é o uso excessivo de adjetivos. Vamos a outro exemplo. Rafael beijou a boca de sua amada. Sua tez refletia o orvalho agonizante da última flor que ainda absorvia o brilho da lua e seu sorriso apresentava uma linha pulsante que fazia com que o amado a beijasse com mais vontade. Sentiam um pelo outro um amor verdadeiro, puro e inocente, como uma brincadeira de criança. Aqui, o autor usa adjetivos e metáforas para qualificar os personagens. Mas isso só faz o texto ser raso e pouco informativo. Dizer que a tez da personagem refletia o orvalho só confunde o leitor e pouca informação nos dá sobre sua verdadeira aparência. Assim como pontuar que o amor, o sentimento do casal era um amor puro e verdadeiro, nada acrescenta à narrativa. Nesse caso, seria melhor que o autor mostrasse esse amor através de uma cena, de diálogos talvez. Dizer somente que o casal se amava muito não é o suficiente para fazer com que o leitor se sinta conectado com aqueles personagens. E essa é outra lição importante na escrita. Mostre, não conte. Como foi dito, pode parecer mais fácil dizer que os personagens se amavam muito, mas isso não cria um laço entre o leitor e aqueles personagens. Por exemplo, se alguma coisa acontecer ao casal, se eles se separarem por algum motivo que a narrativa coloque, o leitor não vai se sentir afetado com essa separação, pois não foi criado um laço entre leitor e personagens, uma vez que não foi trabalhado cenas que evidenciassem o amor que existia entre os personagens. Em vez disso, o autor simplesmente disse que esses personagens se amavam. Veja, o leitor pode muito bem entender que os dois personagens se amam sem que o autor precise de fato escrever isso. Os diálogos, as formas com que os personagens se tratam, a preocupação que um tem com o outro devem ser o bastante. Eliminando a prolixidade e o uso excessivo de adjetivos, pode-se dizer mais falando menos, ou seja, deixando o texto mais conciso, mais rápido. Já a verossimilhança é a verdade que um texto passa. Note que um texto não precisa ser realista para ser verossímil, mas sim que as ações narradas dentro daquele universo convençam o leitor que aquilo poderia, de fato, acontecer naquele determinado universo. Veja, no mundo real é possível que um detetive que esteja na perseguição de um criminoso
no seu horário de folga, acabe se engasgando com uma goma de mascar e justamente morra engasgado. Notícias malucas como essa acabam acontecendo na realidade, mas não pode acontecer na literatura. Claro, a menos que se trate de comédia ou sátira. Pois, se acontecer, há o risco de se tornar inverossímil. Fazer com que o detetive morra engasgado com a goma de mascar não é uma solução para o conflito, mas sim uma alternativa que vem de fora da história, como Aristóteles costumava chamar Deus ex machina. Ou seja, a solução vem por fora e não por meio de um enredo já construído. E isso reflete também nas reviravoltas da trama. O autor não pode tirar finais surpreendentes do nada. Em vez disso, precisa colocar pistas no decorrer do livro que levem a esses finais. Veja, Assis Brasil costumava dizer que se um personagem vai morrer de tuberculose, ele precisa começar a tossir lá pela página 10. Tomemos como exemplo Conto de Escola, de Machado de Assis. Nesse conto, Curvelo, ao final, trai o protagonista, dedurando-o para o mestre. Mas isso não surge do nada. Veja, Machado de Assis colocou, desde o começo do conto, Curvelo olhando para Pilar, colocando aí a semente de que a traição seria possível acontecer. Então é preciso entender que um bom texto ficcional é aquele que faça com que o leitor fique imerso em suas páginas, acreditando que aquilo seria possível de acontecer. Mesmo em histórias irreais como Harry Potter, existe ali um universo bem construído, com regras sólidas. Portanto, Harry Potter é uma história verossímil, mesmo que não seja realista, porque respeita regras pré-construídas e faz com que o leitor acredite que aquilo pode ser verdade dentro daquele universo. O exemplo que eu costumo falar é o martelo de Thor. Veja, o leitor ele pode entender que o martelo de Thor é uma arma muito poderosa que pode derrubar inimigos, mas seria difícil acreditar que aquele martelo de repente virasse um unicórnio e Thor subisse em cima dele para voar nesse unicórnio. Sabe, coisas malucas que surgem do nada, que não existe pista sobre aquilo antes. É quando o autor tira a solução do nada, tornando tudo inverossímil. Portanto, antes de criar um universo, é preciso ver o conflito que existe nesse universo, a concisão do texto e a verossimilhança que ele passa. Esse foi o vídeo dessa semana. Na semana que vem eu vou falar sobre construção de mundo, world building. Bom, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até mais.